Tá? Queria te ouvir com relação ao jogo. Muita gente falando que o Flamengo não jogou tão mal assim, né? O Flamengo faz um primeiro tempo de razoável para bom, né? Parece que a gente ainda não consegue ter o equilíbrio, né? O time levava muitos gols e criava também muitas oportunidades, né? Aí foi um 4-3 contra o Palmeiras, fez 2 gols lá contra o Al Hilal, mesmo com um jogador a menos e tal. E aí agora parece que a gente sofre menos defensivamente, mas a gente deixa de criar, né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu achar um ponto ideal aí em defender bem e ainda continuar criando, né? Queria saber sua opinião sobre o jogo, sobre os melhores, piores, principalmente sobre as opções que o Vitor Pereira tomou, né? As opções que ele escolheu ali para início de jogo e nas substituições também. Se você quiser fazer um apanhado geral aí, a gente começa a trocar ou trocar ideia aí com o pessoal do chat também. Legal, interessante. Primeiro eu quero pegar esse gancho que você falou aí sobre talvez uma transição de um time que criava ofensivamente e era frágil defensivamente, e agora talvez tenha mudado isso. Um time, eu acho que ofensivamente o Flamengo piorou, mas eu tenho uma dúvida, Marcão, e depois eu posso até ouvir sua opinião se você quiser tocar nesse assunto também. Até que ponto o Flamengo passou a ser um time menos frágil defensivamente se a gente considerar o Flamengo enfrentando Del Valle e Vasco? Por exemplo, em relação ao time do Al Hilal e do Palmeiras. Eu acho que o nível do desafio defensivo que o Flamengo enfrentou nos últimos 2 jogos, tanto contra o Del Valle como contra o Vasco, é um nível de desafio muito mais baixo. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente talvez tenha que pensar um pouco antes de verificar uma possível evolução na defesa. Você tem que verificar a evolução na defesa a partir do momento que você consegue usar um parâmetro razoável. Eu, sinceramente, não acho, e com todo respeito ao Vasco, que até ganhou o Clássico ontem, ganhou até com muita justiça, poderia ter ganho demais. Até que ponto o Vasco é um parâmetro ideal para nós verificarmos uma evolução defensiva? E que evolução defensiva é essa, num time que perde de 1-0 para o Vasco, mas tem o Nenê saindo cara a cara para o gol, poderia muito bem ter ampliado. 2 bolas na trave, né? 2 bolas na trave. Duas bolas na trave e o Pedro Raul perdendo um pênalti. Que evolução defensiva é essa? Eu posso colocar aí no barato. Eu sei que no futebol não existe si, mas em relação às chances claras de gol. Se o Nenê tem um pouco mais de qualidade ali, qualidade ele tem, né? Talvez uma condição física, talvez bota aquela bola na casinha. A do Pedro Raul de cabeça e mais o pênalti do Pedro Raul, a gente está falando de uma goleada em cima do Flamengo, tá? Então, eu sinceramente não vejo evolução defensiva no Flamengo de maneira nenhuma. Para mim, continua sendo um time frágil e ruim defensivamente. O placar foi magro, 1-0. Realmente, o Flamengo só tomou um gol. Antes tomava 4, 3. Mas ainda assim, vejo um time muito frágil defensivamente. Seja individualmente, seja coletivamente. A defesa do Flamengo não é boa. Contra o Suco Del Valle, mesma coisa. Um time que optou por não atacar. E quando quis atacar, esbarrou nas suas próprias deficiências. O time do Del Valle é um time organizado, mas é um time individualmente fraco. Não é um time de bons jogadores. Optou por fazer um jogo do 0-0 e conseguiu levar isso aí até os 50 do segundo tempo. Até que numa jogada de uma lucidez do Gabigol, que vai no Cebolinha, um momento de lucidez do Cebolinha, ele rola para dentro, e o Flamengo acha um gol quando tudo parecia perdido. E também não adiantou porque perdeu depois no final. Mas, então, esse é o primeiro ponto que eu quero levantar aí para discussão, para a galera do chat, para você, Marcão. Que evolução defensiva é essa que deixa o Vasco chegar na cara do seu goleiro toda hora? Não consigo ver. E aí, ofensivamente, eu quero saber o que está acontecendo com o Flamengo. Esse Flamengo que começa a chutar bola na área para ver o que acontece. O esquema Deus nos acuda. Você chuta a bola na área ali, às vezes não bate-rebate, a bola entra. O que está acontecendo com esse time? Será que existe um modo desespero que está ativado? Será que é uma desconfiança naquilo que o técnico propõe e o time tenta qualquer coisa? Pô, tem um jogo para mim que é emblemático no ano de 2019, Flamengo e River Plate em Lima. Todo mundo aqui no chat lembra desse jogo. Uma Libertadores indo por brejo,
faltando 5 minutos para acabar o jogo, você não viu o Flamengo ativando o modo desespero e começar a querer chutar de qualquer lugar, fazer cruzamento na intermediária para ver o que acontece. O Flamengo foi fiel àquele esquema de jogo, aquilo que era treinado e aquilo que vinha fazendo, e o resultado chegou no final. Hoje o Flamengo é um time que parece que quando as coisas não dão certo, abandona completamente, porque eu não acredito que aquilo ali é o esquema de jogo do Flamengo, que aquilo ali está sendo treinado. Sobretudo, olha que maluquice, o Flamengo chutando bola para dentro da área no jogo que o Pedro não está jogando. E que o Gabigol também não está ocupando a área. Aliás, isso também é um problema. Esse problema não é novo. Vou só abrir um capítulo aqui para falar rapidinho do Gabigol. O Gabigol, por exemplo, funcionava muito pouco fazendo uma dupla de ataque com o Michael. Eu me lembro disso. Né? Você tinha o Michael, às vezes, funcionando melhor com o Pedro, o Gabigol funcionando melhor com o Bruno Henrique. Isso é por uma característica muito específica dos dois jogadores. Se você tem um atacante ou um time que consegue pisar, que consegue ocupar a área, faz sentido você ter um centroavante que sai da área. O que eu vi acontecendo no Flamengo ontem foi o Gabigol saindo para buscar jogo e o time do Flamengo parou de pisar na área. Eu acho que está faltando também um entendimento de que quando o Gabigol joga como centroavante, ele precisa ocupar, ele precisa jogar de maneira diferente, ele precisa ter obrigações diferentes, ele precisa exercer tarefas diferentes dentro de campo. Não agir como se o Pedro estivesse ali dentro da área. Então acho que isso prejudicou muito o Flamengo e se eu visse, Marcão, essa evolução defensiva, que a gente não pode medir somente no número de gols que a gente toma, mas a gente tem que medir em relação ao número de chances que a gente proporciona e considerando também a característica e a qualidade do adversário, pelo menos eu poderia dizer assim, ó, teve uma certa evolução. Não vi. Não vou dizer também que, pô, não prestou nada. Achei que no primeiro tempo o Flamengo jogou bem, achei que o Thiago Maia teve bons momentos ali na defesa, ele que vinha jogando muito mal, achei que ele conseguiu, de alguma forma, fazer um jogo razoável. Acho que Everton Ribeiro e Arrascaeta mal há muito tempo. O Vidal acho que vem sendo um cara importante nesse meio de campo, mas queria eu poder ter mais coisas boas para falar desse Flamengo e Vasco, até porque acho que é um adversário fraco e nem contra esse adversário fraco o Flamengo conseguiu se impor da forma como o Vitor Pereira falou que se impôs na entrevista pós-jogo. Isso também é um problema. Mas eu vou, acho que eu já passei as minhas ideias gerais. Eu queria passar um pouco o Marcão, ouvir também o que ele achou do jogo, se discorda de alguma coisa que eu falei. Eu achei o jogo melhor. Assim, eu acho que o Flamengo, o primeiro tempo principalmente, melhor. Né? Eu acho que mesmo com toda a correria, com toda a falta de colocar a bola no chão ali no início do jogo, o Flamengo conseguiu criar oportunidades, né? Tem o chute do Arrascaeta na trave, tem uma bola com o Arrascaeta, deixa o Gabigol na frente do gol. Gabigol de direita a gente já conhece, né? Ele falha, não faz o gol, chuta a bola no meio do gol, né? O goleiro tá ali, tá bem posicionado. Acho que o primeiro tempo as oportunidades que o Vasco teve, e foram duas, né? Foram duas bolas na trave, as duas do Pedro Raul, são oportunidades que são criadas pelo Flamengo para o Vasco. Né? Se a gente for ver, são erros individuais, os jogadores têm esses erros individualmente que ocasionam as jogadas de gol. Eu não sei porquê, até agora, não sei porquê o Davi Luiz dá 2, 3 passos para trás quando o Pedro Raul domina uma bola para girar. Ele estava colado no Pedro Raul e ele dá a distância para o Pedro Raul girar e bater. Sorte nossa, a bola foi na trave, né? E a outra bola do Pedro Raul também é uma falta do Gabigol ali, meio... o cara estava saindo, ele fez a falta, essa bola volta para dentro da área. E ainda teve uma pichotada do Thiago Maia também, que não gerou, acho que nem gerou finalização, mas também foi uma jogada perigosa. Porque ele vai... aliás, gerou uma finalização do Pedro Raul para fora, né? Mas entrava o Jair nas costas do Thiago Maia. O Thiago Maia veio para o lado direito aqui para tentar tomar a bola. Né? Eu acho que assim... O Flamengo conseguiu, sei lá, durante 15, 20 minutos, criar alguma coisa, não fez o gol, e aí apareceram os erros individuais, e aí o Flamengo começa a entrar numa zona de jogo perigosa. Né? A gente teve a bola, né, a maioria do tempo,
A bola era do Flamengo. Isso muito por uma característica do Vasco também. O Vasco já entrou sem meia, né? Ele entra com 3 volantes ali, coloca 2 caras espetados, o Peck, o Alex Teixeira e o Pedro Raul lá na frente para segurar essa bola. Então, o Vasco estava programado para o contra-ataque, programado para sair rápido, para pegar essa bola e sair. O Flamengo estava programado para construir de trás. Quando o Flamengo conseguiu essa construção, até que conseguiu fazer algumas jogadas, nem com tanto perigo assim como foram essas primeiras jogadas do jogo, né? A jogada do Arrascaeta e a do Gabigol, mas ainda assim conseguiu. No segundo tempo, eu acho que tudo ali é condicionado pelo gol que a gente leva. E aí a gente leva um golaço, né? Improvável. Se você botar o tal do Pumita para chutar 20 bolas ali, ele não vai acertar mais nenhuma, né? Ele deu uma paulada e acertou. E aí eu acho que entra... o Flamengo desmorona quando leva um gol. E aí o Flamengo simplesmente abandona qualquer aspecto tático. Você tenta ir muito na vontade. A bola ainda assim era do Flamengo, porque era uma programação do Vasco deixar a bola com o Flamengo, né? E sair em contra-ataque. E o Flamengo teve a bola, sei lá, 70 minutos do jogo, 80 minutos do jogo, e não conseguiu criar. O que está me desesperando no time do Vitor Pereira é a falta de criação. Se a gente for ver ontem, teve uma bola que foi bem trabalhada, que é a bola do Gabigol. É uma bola que chega no Arrascaeta, a Arrascaeta consegue achar um passe que quebra a linha e a gente chuta. No mais, são cruzamentos. A gente viveu de cruzamentos contra o Del Valle, batemos o recorde, né? 59 cruzamentos. Ontem a gente terminou o jogo com 30 cruzamentos dentro da área, sem o Pedro. Né? Então, assim, é muita coisa, né? E a gente terminou também com uma pancada de finalização.